Olá, é um prazer estar aqui com todos. Eu sou Isaac Zorovski e estou aqui em mais uma Estação SWA, diretamente da Bet Educar Brasil 2024. E para nos auxiliar aqui hoje falando de um tema extremamente importante, que é a importância dos ambientes virtuais na educação à distância, nós temos uma convidada especial, a Luzana Veríssimo, que é formada em licenciatura em computação, pós-graduada em educação à distância e em gestão educacional, além de ser perita digital e documentoscopista. Isso mesmo? Falei certo? Isso mesmo. Que legal! São muitos anos aí de experiência, já ajudou na implantação de ambientes virtuais de aprendizagem por todo o Brasil. Luzana, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui também para falar sobre esse tema. O prazer é meu, Isaac. Primeiro quero agradecer a todos da SWA, um enorme prazer, uma nossa satisfação estar aqui com vocês, né? Mais uma vez, obrigada pela oportunidade, fiquei muito feliz com o convite e principalmente para falar de um tema que eu gosto só um pouquinho, há quase 20 anos trabalhando com isso. 20 anos? Quase 20 anos. Que legal, e como é que começou esse interesse, Luzana? Olha, começou na faculdade, né? Quando eu era aluna, eu tinha uma disciplina chamada Educação à Distância e na época a professora começou a falar de ambiente virtual e era muito novo, porque isso foi, eu vou condenar a minha idade aqui falando essas datas, mas tudo bem, né? Foi lá em 2005, então estava bem no comecinho e eu me encantei com aquilo. Como que era possível levar tecnologia, educação para facilitar esse processo de coisas que a gente não conhecia até então. Sim. Era muito pouco difundido até o primitivo, momento. né? Exato. E me apaixonei desde então. Que legal. Se me permitir fazer um parênteses, eu jamais vou esquecer que um amigo de faculdade virou e falou, quando eu falei para ele qual era o trabalho de conclusão de curso que eu ia escrever, ele falou, você tá ficando maluca, porque ninguém conhece isso, vai afundar o seu projeto. Nós somos amigos até hoje, tá? Somos muito amigos até hoje e todas as vezes que nos encontramos ele fala assim, por que eu não pensei nisso antes? Era o futuro, né? Exatamente. Um pouco sabia. Exatamente. Que legal. Bom, realmente é um tema que hoje eu acho que está mais atual do que nunca, né? Sim. O EAD teve um boom muito grande aí nos últimos anos. Foi ainda mais acelerado com a pandemia. Exatamente. Né? E claro que não trouxe nenhum benefício à pandemia, mas trouxe muitas novas oportunidades. E acredito que o EAD foi uma delas, né, se destacou, e o AVA é uma peça-chave dessa educação à distância. Então a primeira pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: você pode nos explicar como que o AVA, como que o ambiente virtual de aprendizagem, ele contribui para o processo do ensino e aprendizagem na educação à distância e como que os AVAs se destacam nesse processo de aprendizagem? Com certeza. Bom, antes de responder a sua pergunta, é preciso pensar e ter a premissa que tecnologia por tecnologia não faz nada em lugar nenhum, né? Principalmente na educação. Quando a gente fala de educação à distância principalmente, hoje muitos cursos híbridos e por aí vai, a gente tem um conjunto, então é óbvio o docente, o aluno, as ferramentas tecnológicas. Então uma coisa que eu costumo enfatizar bem, pense no ambiente virtual ou qualquer outro sistema como uma ferramenta, né? Então é uma junção aí de informações e de cenários e papéis. Mas se você não tiver um ambiente virtual de aprendizagem bem estruturado, é aquela coisa do morrer na praia. Então eu tenho um professor sensacional, eu tenho um grupo de alunos maravilhosos, engajados e tudo mais, e aí eu tenho um ambiente virtual de aprendizagem que cai toda hora, que não fica online 24/7, que é o que a gente costuma falar, que é um dos fatores principais. E melhor, eu tenho um ambiente virtual que a pessoa tem dificuldade para acessar e para estudar. Fazendo um parêntese, o ambiente virtual de aprendizagem, como o nome diz, ele é um ambiente virtual. Ele simula a sala de aula. Imagina a sala de aula que não tem luz, né? Exatamente. O professor é
bom, o conteúdo é bom, mas a sala de aula, o ambiente não permite a aprendizagem, né? A mesma coisa, a instituição de ensino é maravilhosa. Você entra, ela tem toda a infraestrutura necessária, corpo docente, diretores, coordenadores, mas na hora que o aluno vai para a sala de aula presencial, alguém fechou a porta, jogou a chave fora. Exato. Onde ele vai estudar? Exato. Então é mais ou menos essa analogia que a gente costuma fazer. E daí a importância. Sim. E essa analogia ela é importante para entender o cenário como um todo, porque de fato, com o ensino à distância, se substitui a sala de aula e o contato físico Sim. pelo virtual. Então tem que ter um ambiente ali que proporciona também essa interação aluno-professor e favorece a aprendizagem, né? Vamos lá, mais uma aqui. Com esses anos de experiência aí, pouca trajetória, né? Bem curta. Quais são os principais desafios e considerações a serem levados em conta na implantação do ambiente virtual de aprendizagem? Primeiro momento é você entender a história da instituição, o que a instituição pretende, o projeto pedagógico do curso, o PDI da instituição e assim por diante. Você conhecer a instituição como um todo. Esse é o primeiro momento, né? Como você falou, eu sou formada em licenciatura em computação, então para nós é uma facilidade grande, né? Porque não sou nem muito técnica e nem muito pedagógica, então eu consigo transitar pelos dois. E esse conhecimento de como um projeto pedagógico funciona, como um professor na sala funciona, como os alunos, né, se comportam de uma maneira geral, claro, né? Que cada aluno tem cada ser humano tem a sua especificidade, mas de maneira geral a gente consegue entender isso. Então, as primeiras coisas que a gente, quando vai implantar um ambiente virtual, é justamente conhecer aquilo que a instituição espera enquanto ensino e aprendizagem. De fato, e aí para todos que nos ouvem, né? Não adianta tecnologicamente ser futurista. Exato. Se não atende aos critérios pedagógicos. Exatamente. O ambiente está ali como ferramenta, Exato. como você colocou, para facilitar e permitir a aprendizagem, o ensino. Não adianta ser uma ferramenta extremamente futurística, inovadora, com inteligência artificial, se a base pedagógica não está bem estruturada, né? Exato. Legal. Mais uma então. Como os professores podem utilizar os recursos dos AVAs para promoverem a colaboração e a participação ativa dos alunos nas atividades educacionais? E aí uma complementação. E como atender às individualidades de cada aluno? Até complementando a minha pergunta, ontem eu participei de uma palestra aqui na BET Educar, inclusive o evento está muito legal, onde nós falávamos sobre as conexões reais e conexões virtuais, né? E justamente o tema é muito relacionado com isso. Agora que tudo é virtual, o mundo é virtual, né? E aí, não falando só sobre educação, mas o mundo é virtual e o aluno está cada vez mais preso às conexões virtuais. Como atender no mundo virtual os requisitos mínimos para criar uma conexão saudável, né? O ser humano, ele aprendeu a fazer conexões físicas. Nós estamos aqui conversando e eu consigo entender se você está gostando da conversa, se está te agradando ou não, se você está desconfortável. Mas e no virtual, né? Como que isso acontece? E aí como que os AVAs podem auxiliar nesse processo? Bom, a gente tem inúmeras ferramentas tecnológicas para isso. É óbvio, mais uma vez, que o professor, ele é papel fundamental também nesse processo, né? Porque as ferramentas existem. Cabe ao professor, né, trazer essa ferramenta na utilização de uma maneira mais humanizada, mais o dia a dia. É aquela coisa, não é inventar a roda. Sabe aquela história de, nossa, teve uma vez que eu estava participando de um outro congresso e aí foi me apresentado, porque as pessoas soltam balões, não sei o quê, sabe aquela coisa? Não é isso, né? Então é trazer a coisa mais humanizada. Vou te dar um exemplo assim, muito simples mesmo, que faz toda a diferença dentro de um ambiente virtual. Quando o professor coloca a foto dele. Sim, verdade. Olha que coisa simples e que resolve muito. É verdade, eu tenho que concordar, porque dentro da empresa, né, no ambiente corporativo, nós também sentimos isso. Às vezes entra um colaborador novo, ou até colaboradores mais antigos, e o fato ali de ter a foto no Teams, no Meet ali, quando a gente está conversando numa videochamada,
faz toda a diferença. Quando liga a câmera, então, é outro outra mundo, realidade. né? Exato. Realmente faz toda a diferença. E aí os professores, só um paralelo, também precisam estar preparados para essa tecnologia. Mas pensando que ele não é o especialista na área. Isso. Ele é aquela pessoa que vai ministrar sua aula, o seu conteúdo, a maestria que ele tem e tudo mais, só que ele precisa estar preparado. E o processo de formação faz toda a diferença. Exato. E contando com isso, o professor ele é o especialista no conteúdo, né? Ele é o especialista pedagógico no ensino daquela disciplina. Mas quem é responsável de fato por preparar o ambiente e capacitar o professor é a instituição. Exato. Né? E nós também vivemos um conflito agora geracional, porque a nova geração agora espera receber o ensino virtual, Exato. digital. Exato. Só que quem ministra as aulas, na sua grande maioria, ainda é da geração anterior e que não está preparado para isso. Mas cabe à instituição e aos gestores fazerem essa capacitação e levar para o professor esse conteúdo também. Né? E é um processo formativo contínuo, Isaac. Não é aquela coisa assim, fiz hoje, acabou. Não. Porque muda todo contínuo, dia. Exato. E aí, assim, muitos, principalmente como você falou na pandemia, foram inúmeras instituições que a gente teve, que a gente chama tecnicamente de virar o sistema. Sim. Totalmente presencial para EAD, muitas vezes em um final de semana, porque na segunda-feira o aluno da medicina tinha que ter o conteúdo de algum jeito. Exato. E o professor não sabia se portar perante a câmera para dar aula para esse aluno. Às vezes não sabe abrir o ambiente, Exato. Né? E tá tudo bem, né? Com certeza. Não foi criado e formado nesse ambiente, né? Tá tudo bem. Mas esse desafio ele existe tanto para o ensino superior, mas principalmente para o ensino básico, né? Acho que o desafio é ainda maior, porque o ensino superior ele ainda conta com um bônus, né? O professor ele tem uma colher de chá, que na maioria das vezes, a atenção do aluno, né? Sim. Então, o aluno, atenção não, o interesse do aluno, né? O aluno ele quer estar ali naquele momento. No ensino básico já é um pouquinho mais difícil, né? E na pandemia a gente teve esse desafio. Mas complementando aqui agora, a próxima pergunta para nos ajudar a elucidar um pouco e como resolver esses desafios. Quais são as melhores práticas para a criação de conteúdo educacional eficaz em ambientes virtuais? Simples, interativo, o menos é mais. Sim. A história do menos é mais. Então, de novo, a história dos balãozinhos. O aluno, você quer que o aluno preste atenção no conteúdo ou no balãozinho que está soltando? Isso. Mas, ao mesmo tempo, nós temos alunos hoje autodidatas. E isso é sensacional. A educação à distância uma do brilhantismo dela é justamente poder promover isso. Não que o presencial não possa, né? Mas o aluno que ele optou pela educação à distância, ele é muito mais propenso ao autodidatismo que um aluno do presencial. Mas ao mesmo tempo já pensou que você está lá com um material didático, texto. Né? Então, assim, interativo, mas interativo de uma maneira simples. Nada aquela interatividade que você tem, instala um software, instala outro, para funcionar. Sim, sabe? sim. A coisa tem que ser prática. Bonita, gostosa de ler, gostosa de entender. É isso. Eu lembro, por exemplo, quando eu estudava, né, no ensino básico principalmente, eu lembro da experiência de pegar o livro didático e era texto, e muito texto. E aí tinha imagem, tem figurinha. Sim, tem figura, mas não era suficiente. E ninguém se interessava por aquilo. E isso é uma realidade do livro didático e também é uma realidade agora dos ambientes virtuais. Né? Precisa engajar, precisa ter atenção. E o que gera atenção? Algo simples. Exato. Né? É aquilo que é rápido. Simples e direto. Simples e direto. E isso é uma sacada muito legal das redes sociais. Sim, com certeza. A rede social trouxe tudo à mão. Exato. O Shorts, né? O Story, a 1 minuto. Esse é o tempo de atenção que você vai conseguir. Mais do que isso, não vai ser efetivo para aquele ambiente. No ambiente virtual de aprendizagem, que eu imagino, também não dá para fazer lá a aula de 40 minutos e lançar.
tem que ser mais curto, tem que ser mais direcionado, e aí dá sim material de apoio, né? Faz sentido o que eu tô falando? Todo sentido. Tanto é que há um tempo atrás era muito popular a questão da videoaula, da videoaula, que precisa ter videoaula. E aí eu sou da época da educação à distância e que, olha que feio, que feio de novo com a questão da idade, né? Mas é só uma brincadeira, a gente não tem problema nenhum com a minha idade. Mas eu auxiliei na transmissão da primeira aula via satélite do estado de São Paulo. Que legal, que legal. E era uma outra realidade. Então, assim, os alunos tinham 4 horas de aula por noite ao vivo, né? Que era muito cansativo. Só que para aquele momento era o que mais inovador. E prendia atenção talvez pela inovação, né? Pela novidade. Né? E aí o que acontece? A partir de então eu comecei a ficar muito curiosa, porque eu sou uma pessoa que me disperso muito fácil. Então assim, se demorou muito, eu já estou pensando lá na frente. E aí eu não me dava bem. Eu falava assim, gente, como que eu vou conseguir assistir uma aula dessa? Eu nunca vou conseguir estudar nada à distância. Sim. E foi através desses estudos, claro, com professores, mentores, né, porque ainda era estudante, foi que a gente começou a perceber que uma videoaula efetiva não pode passar de 15 minutos. Que legal, olha só. Não pode passar disso. E faz todo sentido, tá bem balizado com um estudo que nós tivemos acesso recentemente, de que o tempo máximo de atenção de um estudante até ali os seus 20 e poucos anos, né? O tempo máximo de atenção é de 8 a 12 minutos. Exatamente. 8 a 12. Mais do que isso, ele vai fechar o vídeo, ele vai para outro lugar. Ou então, sabe o que ele vai fazer? Um detalhe. Nos ambientes virtuais que a nossa empresa disponibiliza, implanta, ele vai cair a conexão antes. Mas sabe o que acontece muito? Do aluno ir lá, dar o play e fazer qualquer outra coisa e voltar. Achando que vai marcar a presença, a conclusão, qualquer coisa desse tipo. Exato. Né? Então, assim, tem essas coisas também. E aí, o que ele aprendeu? O foco principal era o processo de ensino e aprendizagem. Exato. O que ele aprendeu? Nada. E também acontece, às vezes, a instituição colocar um limite, né? Então, um bloqueio. Se o aluno sair, então, e for fazer outra coisa, bloqueia a aula, por exemplo. Resolve, acredito, na minha opinião, resolve em partes. Você está forçando o aluno a assistir o vídeo. Exato. Mas o que isso contribui para o processo de aprendizagem é questionável, né? Vamos lá, vamos avançar. Quais são os critérios mais importantes a serem considerados na escolha de uma plataforma de ambiente virtual de instituição de aprendizagem para a instituição de ensino? Bom, primeiro, uma plataforma que seja fácil, como eu já falei, fácil no seu processo de utilização, mas que ela seja um ambiente virtual bem implantado, independente do ambiente virtual que a instituição for escolher. Certo. Né? Ela não pode ser um dificultador, muito pelo contrário, ela tem que ser um facilitador. E aí eu cito alguns pontos principais: acessibilidade. Então, uma plataforma acessível, com um avatar de Libras, com a possibilidade de leitura de tela, com a possibilidade de aumento de contraste, resolução de contraste, sabe? Com uma plataforma que permita, inclusive, você conseguir mudar uma fonte para pessoas com dislexia. Sim, exato. Né? Muito legal. E aí nós do Grupo SWA nos preocupamos muito com isso. Inclusive lançamos, aqui fazer o merchan, né? Lançamos aí recentemente a nossa ferramenta de acessibilidade para todos os portais de ACAD, que tem todas essas soluções, inclusive para dislexia. Mas isso também é importante no AVA, né? O aluno vai passar grande parte do tempo ali. É fundamental. Sabe por quê, Isaac? Muitos alunos desistem pela dificuldade das suas necessidades especiais. E novamente, assim, não é a dificuldade pela necessidade, mas pelo recurso que não é disponibilizado para ele. Exato. Né? E por que não? Né? Ele é uma pessoa como qualquer outra. Exato. Não é
não é um desafio bom, né? Não. Desafiar o aluno é bom, ele vai se sentir motivado, mas não desse jeito. Exato. Né? Um outro ponto que eu gosto bastante de citar, responsividade. Então, assim, o nosso aluno, o nosso professor, ele está em qualquer lugar a todo momento. Exato. A gente está com o celular na mão a todo momento. Isso. E aí, de novo, por que o lugar onde eu estudo eu vou ter um dificultador para acessar? Exato. E mais um ponto muito importante, claro, além das questões pedagógicas que eu já mencionei anteriormente, segurança da informação. Sim. Afinal de contas, eu não poderia deixar de falar isso sendo uma perita digital e uma documentoscopista. É o que eu ia falar agora. Cada um puxa a sardinha para o seu lado e esse daí é importante. Nós tivemos aí alguns anos, né, a implementação do LGPD. Lei Geral de Proteção de Dados. E foi um marco, né? Sim. Um marco digital para a internet aí no Brasil e aí a GDPR para a Europa. Exato. Avançando aqui, como os ambientes virtuais podem ser integrados com outras ferramentas tecnológicas para otimizar o processo de ensino e aprendizagem? Um ecossistema, como criar? Exato. Primeiro que assim, antes de falar dessa importância e como eles podem, procurem sempre sistemas para a sua instituição de ensino que possam ser integrados. Sim. Tá? Não vou puxar sardinha, mas já puxando, não tem como. A gente já fez inúmeras implantações, inclusive com o JACAD, que é o sistema acadêmico da SWA. E isso é um ganho para a instituição gigantesco. É um ganho de segurança da informação, é um ganho de rapidez, facilidade desse uso da informação e principalmente, não principalmente, né, mas muito considerável, o ganho quando a gente fala de equipe. A instituição de ensino muitas vezes tinha que ter 4, 5 pessoas para fazer o que hoje o sistema integrado, bem estruturado faz. Exato. Entendeu? É isso mesmo. Então, assim, é de extrema importância e é claro que não falando nada relacionado a recursos, o que eu brinco, o tecniquez, mas possibilidades de integrações seguras. Tá? Isso é fundamental, porque é a vida do seu aluno e a vida do seu professor que está ali. Legal. Aproveitando que estamos nos encaminhando agora para o final também, para o encerramento do nosso podcast, eu queria finalizar aí com 2 questões. A primeira estamos na BET, o maior evento de inovação e tecnologia para a educação da América Latina, e eu acho que o que está em alta aqui, todo mundo que veio pôde acompanhar, é a inteligência artificial. Não é só aqui na BET, isso é uma realidade agora e uma tendência mundial. Eu queria pedir o seguinte: você comentou agora como que o ambiente, as integrações, né, entre plataformas podem diminuir a mão de obra necessária para fazer rodar esse processo dentro da instituição. Agora, como que a inteligência artificial, como que você enxerga a inteligência artificial nesse processo de forma a otimizar o tempo e o custo da instituição, mas sem perder a humanidade? É um desafio. Né? É um desafio gigantesco. Eu sou extremamente a favor de novas tecnologias, a inteligência artificial, que é o que está em evidência hoje. Sim. Só que eu também sou muito a favor daquele toque humano. Sabe aquilo que nós falamos anteriormente? Uma simples foto pode mudar tudo? Mudar, inclusive, essa visão do aluno de achar que é um robô que está atendendo ele. Isso mesmo. Entendeu? Isso então, assim, a inteligência artificial, ela é extremamente facilitadora, desde que trabalhada como ferramenta. Exato. E não como o ator, a atriz principal. Exato. O professor, ele nunca vai perder esse seu papel, né, que é fundamental na educação. Então, a inteligência artificial ou qualquer outro tipo de recurso tecnológico tem que ser sempre utilizado como ferramenta. Como ferramenta, legal. E aí, para finalizar aqui, nós falamos bastante, discutimos muitos itens, né, apesar do nosso tempo curto, mas qual que é o conselho mais importante da especialista Luzana que você dá às instituições de ensino para aprimorar a abordagem e o uso dessas tecnologias dentro da IES para facilitar e agilizar o processo de aprendizagem do aluno?
É assim, Isaac, também como nós falamos anteriormente, muitas vezes a instituição de ensino acha que se ela tem uma equipe de tecnologia, ela pode ir lá implantar um ambiente virtual, ela pode ir lá e instalar uma inteligência artificial e por aí vai. Não é isso, né? Como eu falei, uma ferramenta, é um complemento. Isso. Então, o processo de entender para que exatamente você quer aquilo, o processo de muitas vezes pegar o seu professor e o seu aluno na mão e falar assim, peraí, o que está dando errado? Vamos começar de novo, vamos ver onde a gente errou aqui para consertar e continuar, né? E fazer a roda girar de uma maneira efetiva. Então, assim, instituições de ensino, de novo, não é puxando a sardinha, mas por favor, não pense na tecnologia só como tecnologia. Pense em ferramentas que vá auxiliar o futuro profissional, que pode ser, daí um tempo, alguém que vai prestar serviço na sua instituição. Exato. Ou ainda, né, eu sempre gosto de usar esse exemplo, ele vai ser o seu médico, ele vai ser o engenheiro. Exato, né? exato. E não que as outras profissões não sejam importantes, mas essas têm um nível de criticidade quanto a erros muito grande. Né? É fato. Então, é muito importante. Gente, chegamos aí ao final, encerramento do nosso podcast hoje, Estação SWA, aqui dentro da ABET Brasil 2024, um evento realmente incrível, muitas inovações. Podemos observar aqui muitas startups, inclusive, trazendo muitas novidades aí para o mercado, e a SWA participa desse evento com um olhar justamente para o futuro, entendendo como isso pode nos auxiliar, inclusive sobre o tema de hoje, que é os ambientes virtuais de aprendizagem. Ok, gostaria de agradecer, Luzana, muito obrigado por compartilhar conosco toda essa experiência, esse bate-papo com certeza foi muito produtivo, e queremos estender também o convite para que os nossos clientes e aqueles que desejam contratar a nossa ferramenta falem conosco sobre ambientes virtuais de aprendizagem. Com certeza a Luzana vai estar envolvida também. Luzana. Isaac, eu que agradeço, assim, foi literalmente um bate-papo muito gostoso. Legal. Como eu falei, se deixar a gente fica aqui, eu pelo menos fico horas e horas falando, mas assim, obrigada por me deixar tão à vontade em falar realmente aquilo que eu acredito, é o que eu falo sempre, pode não ser o certo, mas a gente sempre caminha para o mais correto possível, né? Quero também agradecer a SWA mais uma vez pelo convite, pela oportunidade e me colocar à disposição para o que vocês precisarem sempre. Com certeza, Obrigada, nós que agradecemos. Mesmo. Se esse episódio foi útil para você, não se esqueça de compartilhar com os seus colegas de profissão, nos seguir nas redes sociais e assim você fica por dentro de todas as novidades que acontecem dentro do grupo SWA. Muito obrigado a todos e até mais!